queridas professoras e professores da Escola Sabatina que lidam diariamente preparando o ensino para as nossas crianças a cada semana. É um prazer poder me dirigir a vocês fazendo essa reflexão bíblica a respeito da obra maravilhosa que vocês têm feito. Mas antes de falar da Bíblia, eu quero falar ao seu coração agradecendo o lindo trabalho que você tem feito à frente das crianças, das divisões infantis, da Escola Sabatina. Que o Senhor possa recompensá-los poderosamente por tudo que vocês têm feito em favor dessas nossas crianças. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família e o trabalho que você tem feito na obra do Senhor. Lembre-se que todo o trabalho que fazemos para o Senhor não é em vão. Certamente o seu trabalho terá frutos maravilhosos e você vai vê-los aqui e muito mais quando nós tivermos a alegria de recebermos o abraço do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar você a compartilhar comigo um pouquinho da experiência de Jesus como mestre, como professor, como ensinador. No livro Conselhos sobre Escola Sabatina, no capítulo 4, onde a irmã White trata da questão das habilidades dos professores da Escola Sabatina, ela descreve que todos devem contemplar a Jesus e imitá-lo. Nós devemos ter como padrão para o nosso ensino a pessoa de Jesus. Ela diz mais assim, que todos exercitem o máximo possível suas faculdades para trabalhar em harmonia com o plano de Deus. Aprendam na escola de Cristo para poderem ser sábios em instruir a outros. Os que na escola sabatina estão entregues ao cuidado do professor, ao seu e o meu cuidado, necessitarão sabedoria e experiência que Deus pode dar ao seguidor de Cristo. E ela encerra dizendo esse parágrafo assim, olha, aprenda o professor a mansidão e humildade de coração de Cristo, a fim de ser bom professor e conquistar seus alunos para Cristo, para que eles, por sua vez, se tornem fiéis missionários na grande seara. Então veja, nós temos que ter como modelo para o trabalho que fazemos a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. E aí quando nós vamos ao Evangelho de Marcos, me chama a atenção porque é o Evangelho que mais faz referências a Jesus como mestre. Ele também trata dos milagres de Jesus. Marcos enfatiza diretamente os milagres, mas é o que mais faz referência ao ensino por parte de Jesus. E eu quero convidá-los, se você puder, a abrir sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Nós vamos ler alguns capítulos, alguns versos aqui neste livro, mas convido você a fazer uma oração antes de ler a Bíblia. Pai querido, obrigado pela oportunidade que temos de trabalhar em Tua causa, de servi-lo, de fazer a Tua obra, nesta área tão linda que é a Escola Sabatina, especialmente aqueles que lidam com os menores, divisões infantis da classe da Escola Sabatina. Que o Senhor nos abençoe nessa reflexão da Tua Palavra, que o Espírito Santo nos guie e que nós possamos entender, Pai, o Teu plano para que assim façamos de forma ainda mais eficaz a Tua obra nessa terra. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Em Marcos, já no primeiro capítulo, nós encontramos uma declaração do Evangelho a respeito da obra de Jesus como mestre, como um professor. Versículo 21 e 22, versos 21 e 22, diz assim: Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Verso 22, maravilhavam-se de sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. A observação de Marcos aqui a respeito de Jesus me chama a atenção em dois aspectos. Primeiro, chegou o sábado, ele foi logo para a sinagoga e foi para ensinar na sinagoga. Ainda que Jesus não era reconhecido oficialmente como um rabino, ele não era conhecido porque ele não frequentou nenhuma escola rabínica, porém, claro, ele tinha recebido de Deus, o Pai, todo o ensino, além dos seus pais, José e de Maria. Agora ele vai à sinagoga e foi para ensinar. E o interessante é que os ouvintes, os estudantes que estavam ali, a sinagoga era um lugar de encontro para ensino, para instrução. Os estudantes se admiravam, porque ele ensinava como alguém que tinha autoridade, diferentemente dos escribas. Qual era o grande problema naquela época? Muitos
que eram mestres em Israel, eram mestres teóricos, apenas da boca para fora. Por isso me chama a atenção o livro de Marcos, porque ele descreve os ensinos de Jesus e ao mesmo tempo as suas ações, o que ele fez para minimizar o sofrimento, minorar a dor das pessoas. E isso estava em sintonia com o seu ensino. E aí nós encontramos aqui essa primeira declaração de que ele ensinava como quem tem autoridade, diferentemente dos escribas. O que isso nos ensina, queridos professores? Que nós precisamos também ter um discurso que esteja par a par com o nosso viver. Nós temos dito aqui na União Leste que nosso plano de trabalho é todos pela palavra. Primeiro, todos estudando a palavra. Eu preciso me alimentar cada dia da palavra do Senhor para em seguida estar apto a ensinar. Só que entre estudar e ensinar está o viver a palavra. Jesus era diferente porque ele vivia aquilo que ensinava. Então nós precisamos entender que para sermos excelentes professores, precisamos de fato que as nossas ações estejam em harmonia com as nossas palavras. Chamo você a atenção para outro detalhe aqui que nós encontramos ainda no capítulo 1, no verso 35, que ele escreve que Jesus, tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. A autoridade de Jesus, ela provinha de sua comunhão direta com o Pai. Ele estava constantemente em oração. E aí a sabedoria vinha do céu. Se você tem alguma dificuldade na parte pedagógica, nas técnicas de ensino, até mesmo para poder criar algo diferente, para usar mais criatividade no ensino, imite a Jesus, como disse a irmã White, devemos ser imitadores de Jesus. Imite ao Senhor Jesus. Tenha momentos de oração, peça ao Espírito Santo que dirija a sua mente, que abra a sua mente para que você possa ter mais ideias criativas e que de forma mais positiva você possa transmitir o conteúdo de cada semana de maneira que possa realmente ajudar os seus alunos. Jesus obtinha o seu poder através da comunhão que tinha direta com o Senhor. E aí vamos ver, capítulo 2, verso 13, Marcos destaca: de novo saiu Jesus para junto do mar e toda a multidão vinha ao seu encontro e ele os ensinava. Veja que o primeiro relato foi na sinagoga. Agora ele sai e vai junto ao mar e a multidão o segue. Interessante. Por que essa multidão o seguia? Porque ele tinha algo diferente a oferecer. Querido professor, querida professora, nós precisamos ter algo diferente a oferecer. Se através da nossa vida as pessoas perceberem o nosso amor, nossa humildade, nossa sinceridade, nossa disposição em ajudar as pessoas, elas vão nos seguir. Evidentemente que o nosso objetivo não é que as pessoas sigam a nós. Nós precisamos usar a mesma ideologia de Paulo, que eles nos imitem porque nós imitamos a Cristo. Paulo diz isso lá em 1 Coríntios. Então nós precisamos que as pessoas vejam em nós o reflexo de Cristo. Se tivermos de fato inundados da presença de Jesus, essas pessoas vão querer nos seguir. E especialmente você que lida com os pequenos, eles vão ver em você, professor, em você, professora, a experiência maravilhosa de Jesus. Você precisa seguir a Cristo e esses pequenos e pequenas vão ver na sua presença a presença de Jesus, na sua fala a fala de Jesus, no seu agir, no seu caminhar como Jesus. Chama atenção para mais um texto bíblico e aí nós encontramos aqui no capítulo 4 de Marcos. Diz assim: voltou Jesus a ensinar à beira-mar e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar, na praia. Verso 2: assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento. O que me chama a atenção aqui, e quero destacar para você, é que além de novamente atrair a multidão, Jesus percebeu uma grande multidão, precisou se afastar um pouco para poder ensinar, e aqui é dito que ele usava parábolas. Jesus foi assim um mestre
em uso de parábolas, que eram uma linguagem figurada a partir de situações até cotidianas, para ajudar as pessoas a entender de forma mais fácil a palavra, e aqueles que porventura eram seus opositores ficavam inculcados e ficavam sem entender. E ele até explicou por que falava por parábolas. Mas aqueles que estavam dispostos a aprender o indagavam, como os próprios discípulos. O que quer dizer isso? E ele então ia explicando passo a passo para aqueles que estavam realmente interessados em aprender. E o texto nos diz que ao longo do seu doutrinamento ele ensinava muitas coisas. Professor, professora, nós não podemos nos contentar com a superficialidade. Nós precisamos ler muito, estudar bastante, para a gente ter bastante coisa para oferecer. Nós não podemos ficar só na superfície, e o Conselho sobre Escola Sabatina diz que na Escola Sabatina nós precisamos aprofundar. Mas você pode dizer, pastor, eu sou uma professora de primários, de juvenis ou até de rol do berço. E daí? Você pode aprender mais. Temos ferramentas e hoje vivemos na era da informação, onde você pode buscar mais informações para que ao ensinar para essa faixa etária que você lida, você possa ter elementos mais positivos. Como lidar com os pais dessas crianças também, como observar, se uma criança está tendo um comportamento diferente. Nós precisamos conhecer isso e precisamos ensinar muitas coisas como Jesus fazia. Agora, lembre-se de usar a criatividade. Por isso, eu chamo a atenção nesse capítulo 4 do livro de Marcos, onde Marcos descreve que ele falava por parábolas. Ele usava essa figura muito boa de linguagem, um recurso literário muito bom, para poder inculcar na mente, para penetrar na mente das pessoas o ensino do reino dos céus. Então seja criativo, busque recursos, tá certo? E que Deus abençoe cada dia mais você nesta obra maravilhosa. Se você observar depois ali em diante, o livro de Marcos vai falar várias vezes de Jesus ensinando. E volto a refletir o seguinte: tanto o ensino quanto as suas ações. Isso é muito comum aqui no Evangelho de Marcos. O que quero chamar a sua atenção com isso é que nosso ensino tem que ser um ensino transformador. Tem que ir além da informação. A informação é o nível mais básico do ensino. Nós precisamos, além de informar, formar, que é preparar pessoas aqui para a vida aqui, e transformar, que é ajudar essas pessoas a terem a sua vida inundada pelo caráter e pessoa de Jesus Cristo. Eu desejo que você, querido professor e professora, seja o melhor mestre para essas crianças, para esses juvenis, para esses adolescentes. Que Deus nos abençoe nesta sublime obra que realizamos para essas crianças, adolescentes e jovens. Que sejamos mestres para o reino de Deus e que o Senhor, através do Espírito Santo, use poderosamente a cada um de vocês. Um grande abraço e que Deus os abençoe.